Queridos, eu anunciei hoje para falar de um tema nessa noite. Errei aqui, já que eu acho. Pode botar a música de novo. Tá aqui, achei. Não precisa botar não. É um tema que eu quero falar com vocês nessa noite. Já quero começar dizendo que não é porque tem ninguém aqui com essa disfunção, não é uma mensagem dirigida para ninguém, mas assim, eu senti de ensinar a igreja, por quê? Porque como conselheiro, eu tenho visto muitas pessoas que têm patrões, filhos, cônjuges, pais, que estão sofrendo com essa disfunção, e as pessoas não conseguem identificar, e às vezes sofrem por 10, 20, 30 anos. Esses dias eu soube de uma família que eles estavam enlouquecendo, a família toda. Se puder melhorar aqui para mim, dá volume. A família toda estava enlouquecendo porque tinha alguém com essa disfunção em casa, um jovem. Ninguém dormia mais, estava todo... Não, estou exagerando quando eu falo que estava enlouquecendo. Glória a Deus. Agora foi muito alto, você regulou, agora volume. Isso. Então, assim, é uma coisa que você, no mínimo, vai poder identificar e ajudar alguém, porque alguém que está com essa disfunção precisa... Beleza, não mexe mais. Porque alguém que está com essa disfunção, ela precisa de misericórdia, de entender, e quem tem relacionamento com pessoas assim, sofrem demais, sofre muito. Eu não sei, Deus colocou no meu coração para falar sobre isso, sobre a esquizofrenia. Até vou falar porque eu tive na minha família, não com meus filhos ou com esposa, mas com membros da família, anos e anos acompanhando casos assim, então eu tenho um pouco de experiência também sobre isso. É sobre a esquizofrenia. Eu quero falar sobre compreendendo a esquizofrenia à luz da Bíblia. Gostaria de ler Filipenses 4, do 6 ao 7. Diz assim: não andem ansiosos. Não andem o quê? Então, fala para o irmão do lado, joga a ansiedade fora, irmão. Que bom se fosse assim, né? Ninguém consegue viver sem uma pitadinha de ansiedade, né? Mas olha o que a Bíblia está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada, mas em tudo, diga em tudo. De novo, fala bem forte, em tudo. Agora, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, repita essa frase, excede todo entendimento. O que está querendo dizer, irmão? Que a paz de Deus é uma coisa que ninguém entende. Por mais que você queira entender, você não vai entender a paz de Deus no nosso coração, né? E a paz que excede todo entendimento, guardará coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, a esquizofrenia, ela é uma condição de saúde mental que afeta profundamente como a pessoa pensa, como a pessoa sente e como a pessoa enxerga tudo ao seu redor. Por isso que ela é assim, muito dolorida, muito terrível para quem tem e quem convive com a pessoa. Para nós que não enfrentamos essa doença, pode ser difícil entender o que essas pessoas passam. O nosso objetivo é, à luz da Bíblia hoje, entender de maneira simples, né, arranhar por cima as características dessa condição e como podemos ser instrumentos de amor e de apoio para aqueles que enfrentam isso. Como cristãos, nós somos chamados para sermos e darmos apoio às pessoas que sofrem com isso. Então, vou falar aqui algumas características da esquizofrenia. A pessoa,
ela tem confusão de pensamentos, ou seja, uma mente sob pressão. A mente da pessoa parece uma panela de pressão fervendo, não é? Uma das principais características da esquizofrenia é a confusão de pensamentos. A pessoa pode ter dificuldade de organizar suas ideias. O que para nós é tão simples, para uma pessoa que tem esquizofrenia, para elas pode ser um turbilhão de pensamentos desconexos e desorganizados. É como tentar montar um quebra-cabeça com as peças erradas. A cabeça da pessoa é totalmente desconexa. Um exemplo prático para você. Imagine alguém no trabalho que, por causa da esquizofrenia, não consegue se concentrar em uma tarefa simples. Mesmo querendo, a mente não deixa que ele organize seus pensamentos. É aquela pessoa que parece distante ou desorientada, mas com apoio médico e oração, Deus pode trazer clareza e calma em meio à confusão. Amém? Então nós temos que entender que a Bíblia nos fala sobre a importância do quê? Da renovação da mente. Em Romanos 12:2, diz assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem quer experimentar? Então você precisa renovar a sua mente. Fala comigo, renovar a mente. Você não renovar a tua cabecinha, você não vai experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nunca é tarde para a gente alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Essa é a única maneira. Irmãos, nós estamos vivendo um momento, e não é exagero meu, como eu digo, eu sou conselheiro, eu estudo sobre isso, eu atendo pessoas, eu vejo na prática tudo isso. Nós estamos vivendo uma pandemia de doenças da mente hoje. Não tem quem não esteja dentro da sua família com ou é depressão, ou é pânico, ou é ansiedade, ou é esquizofrenia, ou é angústia. Não tem ninguém hoje que não tem isso dentro de casa, não está vivendo algo assim. Eu quero até já de início pedir, por favor, para você, quando você me ouvir pregar aqui sobre esse tipo de coisa, não saia daqui e aponte para o primeiro que você vê, você é TDAH. Você é esquizofrênico. Você é ansioso. Porque, irmão, a pior coisa para uma pessoa, seja ela sã ou enfrentando algum tipo de coisa, alguém apontar para ele e falar, você é TDAH. Você é isso, você é aquilo. Nem quem é um psicólogo faz isso, nem um psiquiatra não faz isso. Imagine agora, o problema é que está na internet. Todo mundo vai lá, vê uma característica e olha para a pessoa e já diz, você é isso, eu vi na internet. Aí já a pessoa aceita aquilo. E nós vivemos por fé e não pela aceitação de diagnósticos de fundo de quintal por aí, amém? Então nós vivemos pela fé. E então, a gente precisa tomar muito cuidado até... Hoje em dia é muito comum a gente ficar com uma doença física, a primeira coisa que a gente faz, não vai orar não, ele vai na internet. E na internet já fala que a gente vai morrer, que não tem jeito, o cara já assume que está na hora da morte, já fala o testamento, já prepara o velório, e não é nada daquilo. Então nós vivemos hoje uma loucura com isso. Então não saia daqui, medite, se você precisa juntar pelo menos 5 ou 6 características para você começar a pensar. E ainda eu não sou especialista, você não é, quando tem uma percepção, você já tem que ir num profissional de saúde mental, que é de fácil acesso hoje, e falar, olha, você podia dizer alguma coisa a esse respeito, que ele estudou para aquilo. Você está entendendo? Diga amém. Então a gente vê também que a segunda coisa, desse tipo de disfunção é alucinações. É quando a pessoa ouve e vê o que não está lá. A pessoa ouve vozes, a pessoa vê coisas. Ouve mesmo, irmão.
e vê mesmo. Por isso que é difícil para a gente entender. E são coisas horríveis. Eu soube de um caso de um esquizofrênico, é desse tipo assim, para começar. Um cara famoso, importante, rico, família rica, de herança, mas o cara, ele tinha esquizofrenia e ele, quando dava aquele ataque, ele sentia que tinha algo entrando dentro dele, tirando os órgãos bons do corpo dele e colocando órgãos estragados. E naquele processo ele gritava, não deixava ninguém dormir. E não adianta você chegar para uma pessoa assim e falar, não tem ninguém tirando órgão de você, porque ele está vendo aquilo. E ele está sentindo aquilo. Isso é um caso ainda do patamar de cima. Mas no dia a dia, como vocês vão ver, a gente vê muito isso. A pessoa que tem talvez um pouco fraco isso, e a gente não entende. E nós, como cristãos, somos chamados para usar de misericórdia e não acusar, brigar, discutir. Porque nós não estamos vendo o que a pessoa vê, porque nós não estamos sentindo o que a pessoa sente, aquela tortura, a gente não consegue entender. E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E pessoas com esquizofrenia podem ouvir vozes, ou ver coisas que não existem. Imagine como seria assustador ouvir alguém falar com você quando não há ninguém ao seu redor. Essas alucinações podem levar às reações baseadas em coisas que não estão acontecendo na realidade, mas a pessoa ouve e vê no mundo dela que ela criou. Uma pessoa com esquizofrenia pode acreditar que está ouvindo a voz de alguém a criticando ou ameaçando, quando na verdade não há ninguém lá. Esse tipo de alucinação pode causar medo, mas para esse medo a paz de Deus pode ajudar a acalmar esses temores. Você já viu essas pessoas de rua conversando sozinho? E conversa, e um papo com alguém do lado, que você não está vendo ninguém. Mas são esse tipo de pessoas. Isaías 26:3 nos promete, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Mesmo quando a realidade parece distorcida, Deus oferece paz àqueles que buscam a sua presença. Irmão, de onde que surge isso? Pode ser genético. Pai e mãe teve. Pai e mãe teve, mas o filho pode não ter. Mas aí a pessoa pode sofrer um estresse muito grande e ativar aquilo que está dentro dele. A pessoa, ela pode ser ativado isso através de um abuso que sofreu, de um trauma forte na infância. Isso hoje atinge muito a pessoa entrando na juventude, adolescentes e jovens. Terceiro sinal, delírios, falsas crenças e medos intensos. Outro sintoma comum da esquizofrenia são os delírios, ou seja, crenças falsas. A pessoa, como aquele rapaz que eu falei, pode acreditar que está sendo perseguida ou que alguém quer fazer mal a ela, mesmo que não haja evidências disso. Para elas, esses medos parecem reais. É real para ela. Uma pessoa pode acreditar que o vizinho está tentando espioná-la ou casar-lhe mal, quando isso não está acontecendo. É importante ajudá-la a confiar no cuidado de Deus e buscar tratamento, sabendo que Deus pode trazer segurança em meio a esses medos. Aquela pessoa que ela olha assim e uma voz diz para ela assim, Rodrigo vai te matar. Aí ela começa a falar, ó, aquele cara lá vai me matar, ó. Uma voz me diz que ele vai me matar. E a pessoa
às vezes, em graus assim, é aquela pessoa que ela chega para o outro e fala assim: olha, Sérgio, a Jana falou mal de você. Ela ouviu a Jana falar mal do Sérgio, mas a Jana não falou. Mas ele acredita que ouviu, porque ouviu, e ele ainda vem fofocar para o Sérgio. E aí vamos tirar a limpa com a Jana, mas eu nunca falei isso. Quando a igreja estava começando, lá no outro salão, tinha uma senhora. Eu, irmão, pastor novo, começando, não sabia nada do que eu sei agora, a respeito disso. Aí, tinha uma mulher lá que começou a falar assim: o pastor Cristiano está traindo a esposa dele. E está traindo. E aí vieram me falar. Aí eu chamei a irmã, assim, com muito carinho, né? Porque não estava acontecendo nada. E aí ela falava assim: e ele está traindo ela com a loira. E ele fica sentado no banco da igreja, lá nas cadeiras, conversando com ela o tempo inteiro. E aí eu falei assim: está acontecendo nada disso. E aí chamei a irmã e ela falou assim, junto com a minha esposa, e ela falou assim: é verdade, o senhor fica conversando com aquela loira lá o tempo inteiro. Eu falei: mas qual? É uma loira que tem aí. E ela até hoje, se perguntar, ela deve estar dizendo que eu estava. Só que eu não entendia nada disso. Mesmo assim, a gente usou de misericórdia com ela e tudo, e deixou ela lá no meio, e os pastores cuidaram dela. Mas eu nem sabia que isso era uma doença. Ela via, e ela acreditava que via, e ela bateu os pés que viu. Provérbios 3, 5 e 6 nos encoraja: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você viu como a nossa mente, as pessoas não cuidam da mente hoje. Deus falou lá: tire o sábado, que é o nosso domingo, para você descansar a mente, ir para a igreja, ler a Bíblia. Você não faz. Deus já ensinou como a gente protege a nossa mente. Mas a rede social, internet, tela. E aí, irmãos, essa loucura toda, o que ela vai fazer? Ela vai ativar em nós coisas que talvez sejam hereditárias, sejam maldições hereditárias, ou seja, fisicamente, geneticamente hereditário, ativa essas coisas ruins. É onde a pessoa, de repente, surta, e ninguém sabe por quê. Então, uma coisa que eu já aconselho para você: proteja as suas emoções. O que eu falei? Bate na mão do irmão aí e fala essa frase para ele. Vou dizer uma coisa para você: ninguém vai proteger a tua emoção, Áurea. Ninguém vai proteger a tua emoção, Cláudia. Ninguém vai proteger a tua emoção, não sei teu nome. Danilo, Daniel. O Leão está aí, ó. Daniel. Quem que vai proteger a tua emoção? E você tem que proteger a sua emoção, ainda tem que proteger do seu cônjuge. Diga ai. E ainda tem que proteger dos seus filhos. Porque você não protege a emoção do seu cônjuge, logo você está com um maluquinho do teu lado. Aí você não protege a emoção dos seus filhos, você está com mais uma meia dúzia de maluquinho do lado. Tem uma psicóloga ali. Estou exagerando? Sobre tudo que você deve proteger, proteja o teu coração. Pergunta: você está protegendo?
A quarta aqui, dificuldade em entender a realidade. A pessoa tem dificuldade em entender o mundo real. A luta por uma clareza. A esquizofrenia faz com que a pessoa tenha dificuldade em distinguir o que é real do que é imaginário. Já pensou, irmão, que coisa triste isso? Isso pode resultar em comportamentos que parecem estranhos para os outros, mas que para a pessoa com esquizofrenia faz total sentido. Ela não sabe distinguir o que é real, porque ela ouve coisa do irreal, ela vê coisa do irreal, então ela está entre dois mundos assim. E muitas vezes isso é apenas falta de uma ligação de algum neurônio que, vamos lá, arrebentou. Mas nós temos Jesus que nos fez e pode nos consertar, amém? Ou quem você orar por essa pessoa. Uma pessoa pode ver coisas que não existem e reagir de forma estranha, como falar sozinha ou fugir de situações imaginárias. Como cristãos, devemos ajudar essas pessoas a encontrar o caminho para a verdade em Cristo e buscar o suporte, porque nós cremos que o nosso Deus é o psiquiatra dos psiquiatras e Ele cura instantaneamente. Sabe, nós temos o nosso pastor lá de Palmeira, nosso pastor, não é nem Provisão em Vida lá, mas nosso parceiro. O homem hoje é uma bênção de Deus. Vocês gostam, vocês amam ele, mas já ficou internado em hospício há muito tempo. Mas Jesus curou. E ele é uma pessoa perfeitamente normal, um empresário, um pastor, um cara abençoado. Então nós temos que crer num Deus que cura, mesmo quem está no hospício. Ele tira e liberta, amém, pastor Sérgio? Jesus nos disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora esse aqui é um sintoma que não é só da esquizofrenia, de muitas outras doenças emocionais. O isolamento social, o sentimento de estar sozinho. Muitas vezes as pessoas com esquizofrenia se isolam. Não porque elas querem, mas porque sentem que os outros não as compreendem. O medo e a desconfiança as afastam das pessoas e geram solidão. Um jovem pode se isolar completamente de sua família, acreditando que eles estão conspirando contra ele. Ao entender a condição, podemos ajudar com amor e paciência, mostrando que ele não está sozinho. E a gente tem que tomar cuidado com pessoas assim. Tem que tomar muito cuidado. Em Gálatas 6,2, somos chamados a carregar os fardos uns dos outros. E um outro sinal é a desconfiança e relacionamentos frágeis. A esquizofrenia pode fazer com que a pessoa desconfie até mesmo daqueles que a amam. Olha, é uma coisa assim diabólica, não é? Isso pode destruir relacionamentos e aumentar o sofrimento. Para elas é difícil confiar em alguém quando a mente está constantemente criando cenários de perigo. Isso começa com ansiedade, com preocupação e ansiedade, e vai, e 1 ano, e 2, a pessoa não para, não cuida. De repente pode ativar isso, que é uma coisa mais grave, que a pessoa começa só a pensar em perigo, a ponto que ela não sai nem de dentro de casa, nem da porta de casa. É um medo de coisa que ela está vendo na mente dela, que vai acontecer, que é real para ela aquilo. Então, qualquer um é potencial para atingir isso, se a pessoa não proteger as suas emoções. Graças a Deus que você está na presença de Jesus, que você é um cristão, que você está na igreja. O problema é que as pessoas estão diminuindo até a frequência na igreja, está vindo 1 vez por mês na igreja, e enfrentando um monte de luta lá fora.
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão além da nossa capacidade de resistir. É muita pressão de todo lado da nossa cabeça. A gente tem que se apegar com Jesus e com a palavra e com o Espírito Santo. Concordam comigo? Eu acho que vocês sabem melhor do que eu, que vocês devem conhecer tantos casos. Uma esposa pode sentir que seu marido, esquizofrênico, não confia mais nela, mesmo ela estando ao lado dele. A paciência e o amor dela, guiados pela palavra, são essenciais para manter o relacionamento e buscar a cura. Tiago 1,19 nos aconselha a ser prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para se irar. Tardio para irar. Não diz que você não deve irar, porque de vez em quando a gente fica, né, divertidamente. Mas seja tardio para irar. Porque numa desses ataques de ira pode ativar uma esquizofrenia e de repente você começa a ver o que não existe. Tem gente, irmão. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Estou indo rápido aqui, porque eu quero falar um pouquinho quando a gente espiritualiza essas coisas. Perseverança. Diga comigo, perseverança. A esquizofrenia é uma batalha constante. Para a pessoa que enfrenta essa doença, cada dia pode ser uma nova luta contra a própria mente dela. Mas Deus nos chama a perseverar. Alguém que sofre de esquizofrenia pode sentir que nunca vai melhorar, mas com perseverança, apoio espiritual, tratamento médico, Deus pode trazer cura e renovação para a nossa vida. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente está num ambiente cristão, de religião, há um grande perigo da gente espiritualizar essa doença. Por exemplo, a pessoa é cristã, despertou a doença dentro da igreja, ou ela já possuía, ou ela já veio assim. A pessoa, quem está ali, pode interpretar aquela visão que a pessoa tem como um dom que ela tem. Ah, o fulano é tão santo, ele tem visão, ele vê tudo. E aí é um perigo, porque a doença só aumenta. E às vezes a pessoa que não conhece pode fazer a doença do outro aumentar acreditando. Ela tem dom do Espírito Santo, tem revelação do Espírito Santo, ela vê tudo que eu não estou vendo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com certas profecias, certos profetas que andam por aí. Você não sabe se é uma pessoa com esquizofrenia. Você tem que saber a origem da profecia. Você tem que ver a saúde emocional do vaso. Uma pessoa chega para você, você acha que é profeta, a pessoa tem esse problema, alguém botou na cabeça dela que ela é usada por Deus, pelo Espírito Santo, mas é uma doença, e ela fala uma coisa maluca para você, você vai e faz. Esses dias nós tivemos uma experiência de uma pessoa que é assim, que entrou aqui. Começou a botar a mão nos outros, e profetizar, e falar, e falar, e falar, e falar. Falei, opa! E muita gente acreditando que era de Deus. Consegue entender isso? Por isso você tem que ter discernimento, você não pode ser ingênuo, você não pode ser um crente neófito. Porque o ambiente, às vezes a nossa igreja, que ainda não é tão grande, dá para a gente policiar, mas não é uma igreja gigantesca. Quantos que são elevados a pastores assim, com a doença dessa? Que tem um grupo lá seguindo ele. Quantos estão na internet fazendo um trabalho e são assim? Quantos políticos têm assim? Mas a gente não sabe, não conhece.
Aí há o risco de agravar a doença, se a pessoa acreditar que suas experiências são dons. Aí ela vai evitar tratamento adequado. Não, isso é um dom que eu tenho, de enxergar, de ouvir coisa. A pessoa pode gerar isso na pessoa, uma autossuficiência, um senso de superioridade espiritual, afastando a pessoa do corpo de Cristo e do apoio. Não, eu sou tão santo, tão usado, tão eu vejo, eu ouço, eu vou ficar aqui. Não quero, vou me isolar aqui para eu me consagrar mais, para eu ver mais, para eu ouvir mais. Viu como a coisa é? Aí se isola, porque eu sou tão santo que não posso misturar. Nego bom não se mistura. E aí, há influência errada em outras pessoas, né? Outros podem confundir suas próprias lutas mentais com experiências espirituais, criando confusão na igreja. A pessoa aí, desse jeito, é um dom que tem, é usado por Deus, aí sai causando confusão. Quantas igrejas não vi acabar com esse negócio? Viram uma confusão, imagina uma pessoa que tem problema assim, tendo autoridade dentro da igreja. Que confusão não causa? Você tem que separar do seu marido, você tem que sair da casa do seu pai, você tem que... Assim diz o Senhor. E aí, se Deus diz? Quanta gente, irmãos, eu já vi, quanta igreja, quanto casamento, quanta coisa, eu já vi destruído por gente que tem uma disfunção, mas que espiritualizou aquilo. Por isso é importante você estar numa igreja, você conhecer seus líderes, conhecer seus pastores, conhecer quem ministra. Não sair por aí de porta em porta, não receber qualquer um na sua casa, na sua empresa. Você às vezes nem se entende nada disso. Eu até pouco tempo não entendia nada disso. A primeira vez que eu vi isso, foi há uns 30 anos atrás, eu fiquei horrorizado, está na minha cabeça até hoje. Eu estava na casa de um pastor, que era líder das igrejas na cidade, e veio um outro pastor de uma igreja do bairro, e eu estava lá com esse pastor. E chegou e o pastor, esse irmão aqui, ele na igreja, ele disse que Deus falou para ele que ele tem que dormir com a esposa do pastor. Você ri, né? Você acha que pastor não enfrentam as coisas? Aí a gente conversou com ele, como é que é isso, rapaz? Não, o Senhor me falou que eu, de alguma maneira, não sei qual é o propósito, mas eu tenho que dormir com a esposa do pastor. E ele falando aquilo de uma maneira espiritual. Quase que convenceu a gente. Se a gente não fosse experiente e notasse que aquilo era loucura. E quantos casos assim acontece que se efetiva isso? Porque todo mundo entra na vibe, aí o demônio entra e aproveita da disfunção da pessoa para isso. É onde alguém vai e mata um filho, é onde alguém vai e dá sumiço em alguém, em nome de Deus. Estou exagerando, irmãos? Vocês que veem televisão aí, não tem algo parecido que a gente vê quase todo dia? O que eu vou falar aqui é até engraçado, mas eu quero repetir de novo antes da gente orar, irmãos. Eu vi aqui algumas situações que podem acontecer dentro de uma igreja, mas esse exemplo que eu estou dando aqui pode ser coisas totalmente diferentes, tem que juntar tudo para saber. Por isso que existe pastor. Né, pastor Sérgio? E pastor não pode ser ingênuo, tem que ver,
tem que usar o cajado muitas vezes. Volto a dizer, não está acontecendo nada aqui, viu, irmãos? Amém ou não amém? Vocês acreditam em mim? Que vocês são, de vez em quando, vocês não têm misericórdia. O pastor está falando porque está acontecendo isso. Quem será que é? Será que é o pastor Sérgio? Será que é a Jana? Não está acontecendo nada, irmão. Se tivesse também eu falava, como eu falei da dona que veio aí. Mas já foi bem ida também. Atitudes e comportamentos de uma pessoa com isso dentro da igreja. Por exemplo, não vai ver alguém fazendo isso e falar, você está doidinho. Tem que juntar tudo. Pessoas com isso podem ter dificuldade em seguir o fluxo do culto, parecer desconectada ou desatenta. Por causa que eu falei com a mente dela, então ela senta no culto, mas não consegue acompanhar, entender nada. Que a mente... É o caso de uma pessoa com isso num culto, pode se levantar e caminhar durante o culto ou falar algo sem sentido, andar sem precisar e falar coisas sem nexo. Outra coisa é a interação social dificultada. A pessoa pode evitar conversa ou se isolar, demonstrando desconfiança ou comportamento evasivo. É aquela pessoa que ela pode se afastar, né? Porque ela é cheia de medo, não quer relacionar, porque cada pessoa que está perto dela, a voz diz assim, vai te fazer mal. E ela não se relaciona com ninguém. São pessoas que às vezes têm interpretações religiosas extremas, pode acreditar que estão recebendo mensagem direta de Deus, interpretando passagens de maneira distorcida. Sabe, eu estava nos Estados Unidos uma vez e tinha lá um pastor que foi no rádio e de repente ele falou assim, uma doutrina herege, era tipo assim, o pastor pode casar quantas vezes quiser, trocar de mulher. Ele falou isso no rádio. Mas ele era líder de uma denominação gigantesca. Acho que ele nem percebeu o que estava falando. Então a pessoa começa a ter, Deus me falou. Eu já vi muitos na igreja chegar meio com o olho vidrado e babando. Deus me falou para eu sair daqui. Dá até medo. O Deus me falou para consagrar 60 dias sem comer nada. Pelo amor de Deus, irmão, vai morrer. É uma coisa, Deus me falou. Eu senti. Então, reações também podem reagir de maneira extrema a orações ou leituras bíblicas. A pessoa pode, quando alguém está pregando, a pessoa pode falar, está pregando para mim. Mas não aquela pregação, o Espírito Santo está falando para mim, obrigado, thank you, Lord, obrigado, Senhor. Não, é uma coisa ruim. Está falando para mim, sabe o meu problema. Está falando para mim. A pessoa já sente que o púlpito está atacando ela. E aí a pessoa, por isso, pode evitar reuniões e eventos da igreja, preferindo ficar à parte. Mudança de humor e imprevisibilidade, ou seja, oscilação de humor, passando de calma a agitação. Começa a discutir um versículo com alguém calmamente, daqui a pouco está brabo, gritando, falando alto. Mas eu estou dizendo que você não vê uma pessoa fazendo isso, você tem isso. Mas são sinais que a pessoa pode começar a olhar e ver se é um seu parente, se é um seu amigo. Reações a práticas espirituais. Participar de práticas espirituais, mas com reações extremas.
Sabe, aquelas pessoas que está todo mundo num ritmo assim, tipo no louvor, né? Está todo mundo no ritmo. Lá na outra igreja tinha uma pessoa assim, está todo mundo seguindo, né? Nós somos pentecostal, nós somos animados. Mas de repente a pessoa, glória a Deus! Você pensava que o mundo estava acabando. E um monte de gente vinha falar, mas o irmão é tão espiritual, você viu a altura do glória a Deus dele? Fora de contexto, fora disso, daquilo. Está entendendo? Diga amém. Puxa vida, essa aula vale milão, viu? Essa aula pode encurtar anos de sofrimento na sua vida. Amém? Pelo amor de Deus, não sai daqui apontando o dedo e colando rótulo em ninguém, não. Como é que a igreja pode ajudar, irmãos? Compreensão e empatia. Imagine como sofre uma pessoa dessa. A igreja deve buscar entender a condição e responder com empatia, sem julgar ou afastar a pessoa. Apoio espiritual e médico. Encorajar a pessoa a buscar ajuda médica, oferecer suporte espiritual contínuo. É difícil às vezes. Uma vez eu atendi, era uma pastora. Eu falei assim, com o meu jeito tão calmo, tão com amor e carinho. Eu falei, irmã, você podia ir no psiquiatra, um remedinho que ele dá, já muda tudo. Você está dizendo que eu estou endemoniado? Expulsa o demônio de mim, então. Até eu falei, meu Deus. Foi me dando uma raiva, porque ela gritou comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, não, irmã, isso é uma coisa que um remedinho pode resolver. Está dizendo que eu sou louca? Eu sou pastora. Irmão, não tem bom. Se o cara não se cuidar, pode ser bispo, apóstolo, quem for, mulher de pastor, que ora, que ajuda os outros. Se a gente não se ajudar primeiro, a gente entra numa furada dessa. Está entendendo? Diga amém. Bota aí e fala assim, eu gosto de mim e vou me cuidar. E por último, queridos, só para fechar aqui essa aula poderosa, você pode dizer assim, o senhor falou que tudo isso aí não é demônio, porque para nós crentes, irmão, é fácil você falar que é demônio, tudo é demônio. Faz uma reza aqui, pastor. Passa o óleo. Porque é mais fácil. Irmão, demônio sai em nome de Jesus. O que eu falei? Fala de novo. Se não sai em nome de Jesus, é porque tem algo mais. Porque ou Jesus é maior que esses demônios, então tem alguma coisa errada. Em meu nome expulsarão demônios. Mas se você põe a mão e não sai, outro dia não sai, expulsa e não sai, ora não sai, consagra não sai, leva na igreja não sai, leva na outra não sai. Então aí não é demônio, aí é doença. Consegue entender isso? Aí você não vai expulsar a doença. Pode orar, clamar, pedir por um milagre, mas é quase certo que você vai ter que levar aquela pessoa. Irmãos, na outra igreja, para fechar aqui, o que eu quero provar para você é que a gente tem que se cuidar. Tinha um casal na igreja, pense num cara legal, o obreiro, fazia tudo, ele era muito quieto. Por isso que a gente tem que falar o que está doendo. O que eu falei? Fala, irmão. Por isso que tem umas mulheres que nunca vai adoecer na vida. Fala. E uns homens também. Ele era quieto. O cara só fazia, só ajudava. Um dia, de noite, eu fui despertado. Um pastor auxiliar falou, irmão fulano,
Está com surto psicótico. Aí eu cheguei na casa dele, irmão, mas aquele homem falava tanto, ele estava sentado no chão assim, falava. O que ele não falou em 15 anos na igreja, ele falou aquele dia. Sabe por quê? Porque a gente não pode reprimir. Consegue entender isso? A gente vai aguentando, vai ficando quieto, vai aguentando. Não procura o pastor, não procura o discipulador, não procura ninguém, não procura um psicólogo, não procura ninguém para falar. Um dia, a pessoa entra nisso. Sabe o que pessoa, irmãos? Eu orei, não aconteceu nada. Nós precisamos amarrar ele, levar no posto, dar uma mansa-leão nele, e depois ele voltou ao normal, ser aquela pessoa boa, uma pessoa boa, santa, honesta, convertido. Não basta ser espiritual extremo, você tem que cuidar do seu emocional, renovar sua mente, encher da palavra de Deus, vir para o culto. Amém ou não amém? Quero dizer isso com muito carinho, todos nós estamos sujeitos. Quando eu passei pela luta que eu passei, de ficar viúvo e tudo, irmãos, eu tive isso assim, de surtar. Tive isso assim, foi graça de Deus que eu não surtei com tanto problema. Então não tem, por quê? Porque eu, no ministério, eu sempre protegi o meu emocional. Sempre protegi o meu emocional, porque eu tenho mulher para cuidar, eu tenho filho para criar, eu tenho compromisso com o rebanho, eu tenho minhas conferências, então eu cuido do meu emocional o que eu posso. E mesmo assim quase que eu pirei com tanta coisa. Mesmo sendo espiritual, mesmo sendo convertido, mesmo amando a Jesus, mesmo tendo comunhão com Deus, nós estamos num corpo físico e nós temos emoções que podem ser abaladas. Mas Deus está aqui para nos curar nessa noite, amém?